Saudações. Esse vai ser um vídeo curto. A gente quer explicar algumas coisinhas relativas ao papel do Banco Central na concentração de renda, no aumento da concentração de renda e também na desindustrialização do país. Banco Central foi uma ideia criada pelos burgueses ingleses no fim do século XVII. O primeiro foi o Banco da Inglaterra, que é um banco particular, criado em 1696. O segundo foi o Fed, Federal Reserve, dos Estados Unidos, que teve o primeiro Banco Nacional, de 1802 a 1822. Depois nós tivemos uma outra tentativa entre 1832 e 1852. E, finalmente, a atual, foi criada no governo de Woodrow Wilson, em 1912, e persiste até os dias de hoje. Então, tem 111 anos. Banco Central é uma maneira de colocar prepostos de banqueiro controlando a emissão de moeda e a taxa de juros. Em resumo, é colocar raposa cuidando do galinheiro. A atuação de Roberto Campos Neto, que é tão deletéria, tão prejudicial e tão tosca, que a Bolsa está caindo diante das ações dele. Para você ter uma ideia, o próprio mercado está sofrendo com a atuação dele. Isso mostra, gente, o Banco Central já é uma ideia horrível, no sentido de colocar banqueiro, controlar a política monetária. Mas um Banco Central independente é simplesmente uma ideia detestável. Certo? Detestável. Absolutamente detestável. O Brasil, os eleitores brasileiros são reféns de um bolsonarista incompetente que fez o banco ter um prejuízo. Você consegue imaginar um banco que controla a taxa de juros, tem um prejuízo de 200 bilhões de reais? Foi isso que Roberto Campos Neto conseguiu fazer. A proeza dele foi endividar o país em mais de 200 bilhões, porque quem paga a conta desse prejuízo é você e eu, somos nós todos. Ele deu um prejuízo de 200 bilhões e quem vai cobrir o rombo vai ser o Tesouro, ou seja, vai ser nós. E mais, ele mantém taxas de juros absurdas e a consequência dessas taxas de juros absurdos é mais grave do que as pessoas normalmente pensam. Por quê? A taxa de juros atual, 3,75%, tem significados ocultos que podem não ser percebidos de cara. Por um lado, significa que o gasto do governo com pagamento ao serviço da dívida vai aumentar. E isso vai colocar o equilíbrio fiscal em xeque, porque não adianta o governo economizar, o governo arrecadar mais, se ele tiver que gastar mais pagando detentores da dívida pública. Certo? Então, quando o Banco Central aumenta essa taxa de juros, a primeira consequência é que o gasto do dinheiro com pagamento da dívida aumenta proporcionalmente. Então, o MDB, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro, a direita brasileira, criou um monstro que é capaz de criar despesa para os outros pagarem. É isso que o Banco Central faz. Sempre que ele aumenta a taxa de juros, ele está criando uma despesa que quem vai pagar não vai ser ele, vai ser o governo brasileiro, vai ser o povo brasileiro através dos impostos. Então, dinheiro que de outra forma podia ir para a saúde, para a educação, para a tecnologia, para a ciência, para a infraestrutura, para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda, vai para pagar banqueiro. Vocês entendem isso? A TV gosta de mostrar aquela palhaçada, aquela mentira. Ai, meu Deus, o governo é como a dona de casa, não pode gastar mais que arrecada. Isso é burro, porque a dona de casa não tem uma impressora de dinheiro, e o governo tem. A teoria monetária moderna diz que nenhum país quebra na própria moeda. Então não existe essa de comparação com dona de casa. Isso não é só imbecil e burro. Isso é desonesto. Isso é muito desonesto. É por isso que a imprensa repercute essa bobagem. É por isso que milicianos genocidas de inteligência limítrofe conseguem repetir essa ideia. Porque é burra o suficiente para ele acreditar e para o gado dele acreditar. Certo? Isso é totalmente falso. Mas existe um outro lado da atuação do Banco Central que é ainda mais deletério. Deixa eu explicar para vocês.
É, no Brasil, o Banco Central, a gente viu, transferir renda da saúde, da educação, geração de emprego, ciência, tecnologia, habitação, assistência social, previdência, agricultura familiar. Para os banqueiros, através do aumento da taxa de juros, ele contribuiu e, na verdade, foi o principal contribuinte responsável pela enorme desigualdade social desse país, que deixa poucos bilionários cada vez mais ricos e a maioria da população cada vez mais pobre, usando o Estado para empobrecer a população. Mas o Banco Central faz mais do que isso. Sempre que você tem essas taxas de juros absurdas, como as que existem no Brasil, sempre que você tem essas taxas de juros absurdas, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Fica mais lucrativo para o capital investir no mercado financeiro do que na indústria. Então, essas políticas de juros do Banco Central, elas colaboram enormemente para a desindustrialização do Brasil. Ora, se você deixa o mercado financeiro mais atraente do que a produção, as pessoas, os donos do dinheiro, vão preferir o mercado financeiro do que a produção. Então, ao longo de décadas, o que vai acontecendo? Dinheiro migra da indústria para o mercado financeiro, da indústria para o mercado financeiro. E ano após ano, a industrialização diminui. E, enquanto isso, você reprimariza a economia. Como você reprimariza a economia? Os bilhões que o governo destina ao agronegócio, certo? Esse dinheiro que o governo destina ao agronegócio é subsidiado. Deixa eu explicar o que significa esse subsídio. Significa que quem paga a diferença do custo real do dinheiro e o custo do dinheiro que é emprestado para os latifundiários é você e é eu. Você entendeu? Não apenas o Banco Central cria taxas de juros que desincentivam o investimento industrial, como ele usa o governo para fornecer juros subsidiados, ou seja, pagos por você e por mim, para latifundiários investirem, ganharem dinheiro. Você sabe o que significa? Ao mesmo tempo que você está desindustrializando o país, tornando inviável a atividade industrial, e daqui uns dias até mesmo a atividade comercial, você está incentivando a reprimarização da economia. Porque para os latifundiários tem dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Para os latifundiários tem dinheiro. Para você derrubar floresta, para você derrubar cerrado, para você destruir pampa e caatinga, tem dinheiro de sobra. Para você contaminar a água dos rios, para você contaminar o solo, para você contaminar o ar, para você injetar agrotóxicos até na alma das pessoas. E isso tem dinheiro de sobra. Certo? E para os bancos não levarem prejuízo, quem paga a diferença, reitero, é você, contribuinte brasileiro, sou eu, contribuinte brasileiro. Então, não apenas a gente favorece os bancos em detrimento da indústria, como a gente ainda apoia o agronegócio, o latifúndio, a mineração. Então, ao mesmo tempo que as taxas de juros normalmente altas, bandidas, criminosas, desonestas, que o Banco Central cobra de juros através da Selic, ao mesmo tempo que isso desincentiva qualquer atividade produtiva, porque é isso que acontece. Destrói o consumo, porque ninguém consegue pagar juros tão altos. O consumo é destruído. Quando você fala o consumo é destruído, gente, quem consome em qualquer país do mundo? Os mais pobres e a classe média. Se você está desincentivando o consumo, você está falando que, na verdade, a classe média não compra o que quer e nem os pobres conseguem comprar o que precisam. Esses filhos de uma... consegue a proeza de fazer com que os pobres se tornem ainda mais miseráveis e tornem ainda mais difícil para eles adquirir comida, roupa, aquelas coisas básicas que as pessoas pobres precisam. Tudo isso para que os filhos de uma cadela dos banqueiros ganhem dinheiro em cima de juros cada vez mais altos. É isso que acontece. É isso que a instituição comandada pelo bolsonarista Roberto Campos Neto faz e veio fazendo há 40 anos. Tornando os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, desincentivando o investimento produtivo e a indústria, incentivando o latifúndio, a destruição, o desmatamento, a violência, o agronegócio, o sertanejo universitário e todas as atrocidades associadas a isso. Tudo isso é financiado às custas da minha miséria, da minha pobreza, da sua pobreza, da classe média, de todos os trabalhadores. Somos nós que financiamos essa porcaria. Certo? Essa que é a questão. Isso tem que ficar muito claro. Nossa, Lili, você está exaltado e você queria que eu falasse como? Do mesmo jeito que há uma Miriam Porcão da vida, com esses serviçais de banqueiro
que se finge economista, mas na verdade é só jornalista que repete os latidos da classe exploradora, da classe financeira? Se um homem não consegue se indignar contra um processo que leva à miséria do próprio povo, ele vai se indignar contra o quê? Contra o BBB? É isso que ele vai fazer? Não, gente. Se você quer aquela narrativa água com açúcar, robótica, vai escutar as bobagens do Hoje no Mundo Militar. Né? E se você quer mentira, tá aí o Brasil Paralelo, que trabalha com esses liberais também. E eu penso que o apoio de muita gente aqui no canal tem sido fundamental para a gente conseguir uma melhor qualidade de som, uma melhor qualidade de imagem. As pessoas, muita gente tem colaborado para a gente comprar material. Eu penso que assim que algumas peças que a gente comprou com dinheiro de Pix chegar da China, a gente comprou da China porque é mais barato, né? Então não tem condição de comprar em site nacional, porque é caro. Mas assim que as peças chegarem da China, eu já vou montar o computador novo, mesmo sem um monitor. Eu uso esse monitorzinho que eu tenho, tá ótimo. Eu tenho sobrevivido com ele, eu continuo sobrevivendo. Quando der, a gente compra um bom. E é claro que a gente vai ter que trocar essa internet. Uma internet 30 mega, ela não é suficiente para a gente fazer o que precisa. Mas eu vou conseguir. E tenho conseguido até agora com a ajuda de todo mundo. E o mínimo que eu posso fazer é agir com consciência de classe, porque não tem nenhum banqueiro me patrocinando. São todas pessoas trabalhadoras, as que me ajudam. Então é a classe trabalhadora que eu tenho que servir. É a classe trabalhadora que esse canal serve. Tá certo? Então é isso, gente. O Banco Central brasileiro tem sido instrumento não apenas para uma enorme concentração de renda, em favor do rico e em desfavor da classe média e dos pobres, como também tem sido um instrumento fundamental para a desindustrialização desse país e reprimarização da economia. Qualquer dúvida é só você deixar aí nos comentários e é isso. Até a próxima. Só para informar, meus irmãos estão melhores. Meu irmão já fez a cirurgia, já está tomando antibiótico, né? Porque esse negócio de bactéria estranha que come carne dos outros é complicado de ser tratado, mas ele já está sendo medicado, sob acompanhamento médico, ele está bem, está até rindo. E a minha irmã também, tadinha, ela não tem muito o que fazer, né? Ela aguentar a dor até passar. Mas vai dar tudo certo e eu agradeço imensamente aqueles que fizeram oração, prece, um pensamento positivo em favor dos meus irmãos. Muito obrigado e até a próxima, gente.